Bom dia! Salve Maria! Irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de São Bonifácio, bispo e mártir, chamado com justiça de apóstolo da Alemanha. A tradição da Igreja o apresenta como um inglês de nascimento, missionário entre os povos germânicos, e mártir em 754 a 755. A própria oração da sua memória pede que nós firmemos a fé que ele ensinou com os lábios e selou com o sangue. A primeira leitura nos põe diante de uma palavra muito forte de São Paulo a Timóteo. Permanecer no que foi aprendido. A fé católica não é moda, nem emoção passageira, nem opinião do momento. É um dom recebido, guardado e vivido com fidelidade. Por isso o Catecismo ensina que a Sagrada Escritura é inspirada por Deus e deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita. Ele também recorda que a Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Aqui entra uma frase preciosa de São Jerônimo. Ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. Se eu não conheço a palavra, eu vou conhecendo um Cristo inventado por mim. Mas se eu escuto a palavra com humildade, eu vou encontrando o Cristo vivo da Igreja. A Bíblia não foi dada para alimentar curiosidade. Foi dada para salvar a alma, iluminar a mente e converter o coração. Como resume a fé explicada, chamamos a Bíblia de Palavra de Deus porque foi o próprio Deus quem inspirou os autores sagrados. No Evangelho, Jesus faz uma pergunta decisiva. Como pode o Cristo ser apenas filho de Davi, se o próprio Davi, no Espírito Santo, o chama de Senhor? A Catena Áurea mostra justamente isso. Cristo corrige a falsa ideia dos escribas e revela que o Messias é mais do que um descendente humano. Ele é o Senhor prometido, o filho de Davi, ao mesmo tempo, o Senhor de Davi. E aqui está a grande luz de hoje. Jesus não é só um mestre bonito de ouvir. Ele é o Senhor a quem se obedece. O povo ouviu isso com alegria, porque a verdade de Cristo liberta por dentro. Quando eu paro de discutir com a palavra e começo a me deixar julgar por ela, algo muda. A Bíblia deixa de ser um texto que eu analiso e passa a ser uma voz que me converte. São Bonifácio viveu exatamente assim. Ele não pregou uma ideia. Ele pregou uma pessoa. Ele levou Cristo para terras difíceis, enfrentou oposição, trabalhou com coragem, no fim, selou com o sangue aquilo que havia anunciado com a boca. Há uma frase atribuída a ele no momento do martírio que diz: "Parem de brigar, meus filhos. Cessai de lutar, meus filhos." É a palavra de quem já não pertence a si mesmo, mas inteiramente a Cristo. O Salmo 1:8, 119, nos ajuda a responder: amar a lei do Senhor é amar a vontade de Deus. E amar a vontade de Deus não é peso, é caminho de liberdade. A santidade começa quando eu digo: Senhor, fala, porque teu servo escuta. Quando a palavra corrige meu orgulho, eu aceito. Quando ela corta meu pecado, eu não fujo. Quando ela me chama à missão, eu não me escondo. Hoje, peçamos a graça de sermos cristãos de escritura, de tradição e de vida. Cristãos que escutam, guardam e obedecem. Cristãos que, como São Bonifácio, não têm uma fé de vitrine, mas uma fé de cruz, e que, como Davi no Salmo e como os santos de todos os tempos, reconhecem Jesus como Senhor. São Bonifácio, bispo e mártir, rogai por nós. Que a palavra de Deus encontre em nós um coração firme, humilde e fiel. Amém. Deus abençoe vocês. Salve Maria!